Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas ligados aqui na Rádio TV Instituto Federal no Ar. Boa noite, Nara. Boa noite. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso Historiência, dentro desse bloco sobre história da informática. Nara, o que a gente vai ver nesses episódios? Então, nos episódios que vão vir adiante, a gente vê o finalzinho dos mainframes, como eles evoluíram e a passagem para os microcomputadores. Então, antes de começarmos o nosso papo, roda a vinheta, Daniel. No nosso último bloco, tratando da história da informática, nós apresentamos os primeiros computadores comerciais da história que surgiram ali em meados da década de 1950. Nós mostramos o processo de formação dos computadores e o processo de comercialização. No bloco de hoje, nós começaremos a tratar do processo de miniaturização dos computadores, né? Então, no último bloco, né, a gente tinha falado desses computadores gigantescos que pesavam toneladas, que consumiam energia demais. Como se deu esse processo, o início desse processo de miniatura? Então, nós temos vários avanços na ciência que vai possibilitar a diminuição do tamanho de um computador, entre o desenvolvimento de chips de silício, transistores, memórias em disco rígido, fitas magnéticas e por aí em diante. Perfeito. Ao longo desse bloco, a gente vai tratar cada uma dessas características. Vamos começar pelo destaque do período, que são os transistores, que vocês podem ver aqui no meio do nosso quadro. Os transistores vêm para substituir o modelo principal de processamento, né? Então, o processamento era feito por válvulas, vocês podem ver aqui também, que eram basicamente lâmpadas. E depois nós temos os transistores. Nara, tecnicamente, qual que é a diferença ali da válvula, do transistor? O transistor ele tem um tempo de resposta mais rápido do que a válvula. Ele permite também a entrada de mais de um sinal nele. E sem falar que na época eles desenvolveram o transistor de silício, que era algo que... O silício ele permite a passagem de elétrons de uma maneira mais rápida. Então o transistor tinha um tempo de resposta muito mais rápido do que a válvula podia fornecer, e com isso você conseguia calcular muito mais coisas ao mesmo tempo. Bacana. Uma coisa interessante nesse processo é que os transistores, embora tenham revolucionado a informática, não foram pensados originalmente para serem utilizados em computadores, né? O emprego original foi nos rádios. Então os rádios também eram muito grandes e na época os transistores permitiram o surgimento dos rádios em miniatura, né? Do rádio de válvula vem para o rádio de transistores. Os computadores que utilizavam essas tecnologias ficaram conhecidos então como os computadores de segunda geração, né? Para diferenciar dessa primeira geração de mainframes. Quais seriam alguns destaques dessa segunda geração, né, Ara? O que a gente poderia falar para o público? O principal, acho que pode-se dizer que é o IBM 360, que ele usava os transistores para ajudar no processamento, e ele era todo integrado, o hardware, software, tudo em uma coisa só que eles vendiam, e assim eles garantiam liderança no mercado. Uma coisa que é importante de ser lembrada da informática nesse período, até comparando com a nossa vivência com tecnologia, se eu tenho um celular com um sistema operacional A, digamos, eu não consigo usar o sistema operacional, eu consigo utilizar dados do sistema operacional I, né? Então eu salvo uma música, eu consigo reproduzir em qualquer um dos sistemas operacionais. Nessa época, não. Então, todo o material produzido para um determinado computador só rodava inicialmente naquele próprio computador. Então, eu desenvolvo um arquivo para um UNIVAC. Eu não posso rodar esse arquivo no IBM. Por quê? Porque eles têm entradas de dados diferentes. Então, como a gente pode ver aqui, as entradas de dados nesse período são esses cartões perfurados. A gente vê então que os da IBM e os da UNIVAC têm características diferentes. Um é bolinha, o outro é quadradinho, o furo. Parece ser uma diferença pequena,
mas isso não permite que o cartão seja lido pelas mesmas máquinas. Isso, inclusive, gerou muitos problemas no período. Então, o que eu produzia de informação em um computador não era lido em outro. Por isso, essa fase da informática é chamada de fase bundle, tá? Bundle no sentido de uma venda conjunta. Software e hardware vinham aí no mesmo pacote. A IBM ela chega a perder força depois justamente por começar a vender hardware e software separados depois. Como também acessórios plugáveis, como a tela e o teclado separado, ela perde para outras empresas que tinham outros plugáveis que eram compatíveis com os computadores da IBM. E aí ela não consegue competir com preços mais baixos. Perfeito. Então, nessa segunda geração da informática, o que nós percebemos? O hardware continua sendo a parte principal dos computadores. Eu acho que esse é o ponto-chave para nós entendermos essa evolução da informática, né? Até a década de 70, o que realmente importava no processo era o hardware. A partir dos anos 70, com a abertura dos sistemas, o software passa lentamente a ocupar essa posição de destaque. Tanto é que hoje a indústria de software é mais lucrativa do que a própria indústria de hardware, né? Até porque a maioria dos computadores usam hardwares de várias empresas diferentes para montar um computador só. Perfeito. E o software acaba sendo a única coisa exclusiva que você tem ali. Perfeito. E o software, você pode ter um computador e dezenas de software, um sistema e dezenas de software. Eu acho que é importante a gente lembrar também que para uma geração mais jovem, a gente também pode chamar o software de aplicativo, né? Porque às vezes a gente fala, aplicativo é também uma forma de software. Então, você pode ver pelo seu próprio celular, né? O número de softwares que você tem de aplicativos é muito maior do que o número de aparelhos. Mas nessa época, não. Então, eu acho que essa é uma data que a gente pode colocar ali muito marcada a partir de 1969, quando a IBM perde um processo, o governo americano processa a IBM acusando a empresa de fazer a venda casada do hardware e do software. A perda desse processo origina um novo mercado, o mercado de software, e isso possibilita que a informática tenha um novo avanço a partir daí. A IBM, mais pra frente, até junto com a Microsoft, faz uma parceria para desenvolver um software exclusivos para computadores da IBM. Bacana. Mais fácil. E, por fim, a gente tem também as questões de linguagens de programação desse período. Mas eu acho que isso é papo para um outro bloco. Então, até a próxima, pessoal. Não deixem de assistir o próximo vídeo.